Bom, olá, aqui é o Toledo. Vamos dar seguimento no nosso tutorial agora. Vou logar no sistema, vou selecionar a nossa pasta de teste, vou colocar o meu usuário e a minha senha. E Enter, né? Então, para seguir o tutorial, vou vir aqui em Sistema, Tutorial. O que ele trouxe aqui para nós? O passo 1 foi cadastrar a empresa e colocar a data filtro maior que 365 dias. Então, etapa concluída. Vamos para o passo 2. Passo 2. Cadastre ao menos 3 usuários. Neste caso aqui, note que nós temos um de 3, ou seja, já tem um usuário cadastrado, que é eu mesmo, né? Então, vamos cadastrar esses usuários. Para cadastrar usuário, nós vamos aqui, Sistema, Usuários. Note que ele trouxe um usuário já cadastrado, temos um registro. Para adicionar mais registro, clique em Adicionar, e aqui a gente começa o cadastro. O primeiro usuário que eu vou cadastrar vai ser o patrão. Então, põe aqui patrão, no caso, patrão. Vou colocar o login dele, patrão, e vou colocar uma senha. Vou deixar a conta ativa, porque é um usuário que vai estar ativo, a gente está cadastrando ele agora. E o nível dele eu vou deixar super, por quê? Porque é o patrão, né? Clico em salvar. Agora nós temos 2 usuários. Mas se o patrão logar, o que vai acontecer com ele? Ele não vai conseguir mexer em nenhuma tela. Por quê? Porque nós ainda não colocamos os privilégios dele. Quais telas que ele pode mexer, qual tela que ele pode ver, qual tela que ele pode gravar e alterar, e qual tela que ele pode excluir o conteúdo. Então, note que nós temos aqui a opção de editar, temos a opção de excluir esse usuário, nós temos 2 botões aqui no final da linha. O primeiro botão, que é essa chavinha dourada, é o botão de atribuir privilégios. Só que esse botão chavinha dourada, a gente vai usar somente para usuários super. Por quê? Quando clicamos nela, ele pergunta se a gente quer realmente alterar os privilégios, eu vou dar o OK. Ele traz aqui a tabela de privilégio. Então, nós já aprendemos que no sistema nós navegamos da seguinte maneira. Nós temos a barra superior, aonde que nós clicamos, e ele muda a barra lateral. Então, por exemplo, se eu clicar em Detran, ele vai mudar essa barra lateral. Se eu clicar em Sistema, ele muda aqui a barra lateral. E quando clicamos nessa barra lateral, ele mostra aqui o conteúdo daquilo que estamos fazendo. Então, vou clicar aqui em Usuário e ele mostra. Então, por exemplo, cadastro de aluno, eu vou clicar aqui, ó, Cadastro e Alunos. Então, eu cliquei aqui, Cadastro, Alunos. Logo, eu posso ver a tela e lá nos privilégios eu vou definir se eu posso ver, gravar e alterar e até mesmo excluir um cadastro. Então, de que maneira? Sistema, Usuários. No caso, como o nível dele é super, eu vou clicar na chave dourada. Clico aqui na chave dourada. E aí eu tenho, por exemplo, lembra que eu mostrei aqui lá, barra superior? Então, a primeira coluna se trata dos menus superiores lá em cima. Ó, caixa, sistema, caixa, Detran, situação, todas as opções aqui em cima. Então, essa primeira coluna é dos menus principais aqui em cima. Já a segunda coluna são desses menus laterais. Então, cadastro aluno, a gente clicava em cadastro e depois clicava aqui em alunos, né? Então, cadastro aluno. Então, eu vou em sistema, usuário. No caso, eu quero atribuir um valor se o patrão pode ver, gravar e alterar o aluno. Eu clico aqui na chave dourada, dou um OK. E aqui a primeira opção é cadastro alunos. Então, temos cadastro bancos e assim por diante. O menu e o submenu. E aqui você define. Ó, este usuário, no caso o patrão, ele pode ver a tela? Sim. Então, eu marco exibir, ele pode ver a tela. Segunda opção, ele pode ver, mas ele pode alterar o que está gravado? Ele pode cadastrar mais cadastro? Ele pode alterar, editar um cadastro que já está cadastrado? Sim. E a terceira opção é, ele pode excluir? Ele achou lá, ele fez um cadastro, ele fez uma pesquisa, tem vários alunos, se ele quiser excluir algum, ele pode. Eu vou colocar excluir, por quê? Porque é o patrão. O patrão, nesse caso aqui, ele pode, porque eu estou permitindo a ele que ele faça essa gravação. Só que aí nós temos aqui vários menus. Vai dar um certo trabalho preencher tudo isso aqui. Então, para isso, pensando nisso, a gente tem uma opção aqui de marcar tudo. Como ele é o patrão, ele pode, na verdade, tudo, né? Porque ele é o patrão. Então, nós clicamos aqui, marcar tudo. Essa é a diferença entre a chave dourada e o outro botão. Vou mostrar já já. Aqui, ó, usuário patrão, aplicar ao usuário. No caso aqui eu tenho 2 usuários, o Toledo e o patrão. Eu quero aplicar esses privilégios ao patrão. Vou clicar em gravar.
Tá, Toledo. Então, nós aprendemos que a chave dourada, você entra e você pode atribuir funções. Então, tem o exibir, gravar e excluir. Note que são 3 colunas. A coluna exibir, a gravar e a excluir. Se eu clico, ao invés de eu clicar na chavinha dourada, eu clicar nesse botãozinho aqui, que é o sinal de play mais o asterisco, se eu clico aqui no asterisco, o que vai acontecer? Ele vai me fazer a mesma pergunta e ele vai abrir uma tela que é similar. Só que a diferença dessa tela é que ele não tem a opção de excluir. Então, quando nós tratamos com um usuário super, nós abrimos o menu na chave dourada, porque nós teremos também de atribuir a opção de excluir tudo. Ou somente algumas coisas, né? Se você é um usuário que ele pode ver parte do sistema e ele pode ter um domínio total sobre uma tela, sejam contas a pagar, taxas, controle de taxa, às vezes fez um cadastro de uma taxa errada e o pessoal do financeiro quer apagar aquela movimentação, então aí sim você clica na chave dourada que ele vai te entregar a opção de dar privilégio de excluir. Então essa é a diferença. Vou seguir e vou cadastrar um segundo usuário. Vou clicar em adicionar. Agora eu vou cadastrar um pessoal do financeiro. O login vai ser financeiro. Vou colocar uma senha. E o nível aqui eu vou deixar financeiro. Vou salvar. Agora, o pessoal do financeiro, eu vou usar uma manha. Pode ver que ele ficou verdinho. Verdinho porque é financeiro, né? Vou clicar no botão de play. Vou marcar tudo. Como eu ainda não conheço o sistema, não sei para que serve cada menu, eu não vou travar o funcionário. Eu vou dar a liberdade conforme eu vou conhecendo o sistema, vou vendo que ele, essa tela aqui não é legal dele ver e tal. Aí eu venho aqui e vou tirando os privilégios. Então, marco tudo e ponho gravar. Se eu quiser, por exemplo, ele pode ver, eu vi que eu liberei para ele ver tudo e alterar e gravar tudo, mas eu não dei permissão dele, por exemplo, para excluir uma conta. Já que ele é financeiro, ele pode excluir uma conta. Às vezes cadastrou errado, cadastrou a mais, a menos. Pode excluir sim. Então eu vou clicar no botão de play. E agora eu não vou usar mais as ferramentas de marcar tudo. Eu já tenho aqui marcado o que eu queria. Então eu vou só na categoria que eu quero. Por exemplo, folha de pagamento, promissório, vamos supor, ele pode excluir aqui um pagamento? Pode. Então eu dou a opção para ele de excluir um pagamento. Ele pode excluir lá resultado de exame, né, Detran aprovado? Pode, porque às vezes lançou um resultado errado. E aí eu personalizo. Conforme eu acostumo com o sistema, eu personalizo. E uma vez que eu personalizei, vamos supor que você tem 20 usuários. E você pensa, nossa, dei um trabalho para cadastrar todo mundo. Não, você vai cadastrar um funcionário na recepção, um financeiro e pronto. Os próximos usuários, você vai abrir, por exemplo, você tem um funcionário A. Você você cadastra o segundo funcionário, clique em editar nos privilégios daquele funcionário que você quer pegar, a configuração dele, e na hora de gravar, ao invés da gente gravar isso em financeiro, a gente vai gravar em outro funcionário. Então, a gente pode clonar os privilégios de um para o outro. Então, o serviço é só mesmo na implantação mesmo que a gente faz ali, ou conforme você vai conhecendo o sistema, que você vai personalizando aquela função. Você pode, às vezes, ter 3 funcionários na mesma função e os 3 ter privilégios diferentes ali. Um que cuida de mapa, outro que cuida de contas a pagar, o outro que cuida das taxas, controle de taxa, né? Um que faz sangria de cartão, outro que tem acesso à conta banco online, outro não tem. Então, você pode personalizar aí conforme a necessidade da gestão da sua empresa. Então, aqui, nós cadastramos esses 2 usuários, a gente coloca a senha. No caso, eu vou criar um terceiro usuário, que é o recepção. Recepicão. Vou colocar uma senha. Aí eu coloco uma senha facinha, eu coloco de 1 até 6. Coloco ele como recepção simples. Recepção, vou colocar recepção e vou salvar. No caso aqui, a recepção, eu vou clicar no botão de play, vou marcar tudo e somente não vou deixar ele alterar os usuários, né? Para ele não poder ver senha de ninguém, alterar a senha de ninguém. Pronto. Agora eu vou sair do sistema. Eu clico aqui no Toledo, ele vai sair. No caso, eu quero logar. Vou logar como... Aí você fala para aquele funcionário, você fez um cadastro de uma senha, colocou de 1 a 6. Aí você fala assim para o funcionário, criei o seu usuário, mas você não precisa saber a senha dele. É até bom que você não saiba a senha do funcionário,
Porque numa falta de caixa, alguma movimentação que ele fez errado, quando você for contestar ele, falar assim, ó, funcionário, há uma diferença aqui no seu caixa. Ele pode alegar, falar, mas você sabe a minha senha, ou fulano sabe a minha senha. Então, ele pode alegar que não foi ele. Então, é bom você fazer uma senha, tipo de 1 a 6, e falar para ele, loga e altera a sua senha. E você fala, aí você ensina. Loga aí. Então, no caso, recepicão, o usuário dele. Então, vamos colocar a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou pedir para logar. Uma vez que ele logou, note que o funcionário, ele visualiza o sistema de forma um pouco diferente. A tela para ele não abre tantas opções. Ele tem já as opções já próprias para o nível de cada usuário. Então, aí você fala para ele, vai em sistema e clique em usuários. O sistema vai falar assim, ó, você não possui o acesso a esta página. Caso necessite ter acesso, chame a administração. Caso queira alterar a sua senha, clique em editar. Então, ele vai clicar em editar. E aí ele mesmo, note que foi cadastrado por Toledo. Ele mesmo vai alterar a senha dele. Então, vou digitar uma outra senha aqui. Ele vai digitar uma senha. A senha é de 6 a 8 letras ou números, tanto faz. Tem que ser entre 6 e no máximo 8. Você pode ver que ele não consegue alterar o nível dele de super para super, não consegue alterar a loja. Para ele é só mesmo mudar a senha. Ou se ele quiser corrigir o nome dele, às vezes ele fala, meu nome é com K, é com C, é com cedilha. Então ele pode alterar o nome dele e alterar a senha. Mas ele não consegue alterar o login. Mesmo que ele tente digitar aqui, ele não vai conseguir. Ele consegue alterar o nome dele e a senha. O usuário é para sempre. Vamos clicar em salvar. Pronto. Aí ele digitou a senha, você fala assim para ele. Olha, funcionário, então clique em sair e loga agora com a sua nova senha. Esse é picão. Vou colocar a senha nova. Deu certo? Deu certo. Pronto. Agora somente o funcionário sabe a senha dele. Quando tiver algum lançamento que ele fizer diferente do que foi pedido, você pode contestar com ele e ele não vai poder alegar que os outros sabiam a senha dele. O responsável pela senha dele é ele mesmo. Então, continuando, eu vou sair. Vou logar aqui com a minha senha. E se nós formos lá em situação, tutorial, veremos que concluímos mais uma etapa aqui do nosso tutorial. Fico por aqui e no próximo vídeo a gente vai ver como cadastrar os funcionários, certo? Até lá!